Bom dia, meu amado, meu querido, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus no capítulo 20, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a procurar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um salário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam perdidos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e eu dar-vos-ei um pagamento justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam também perdidos. E perguntou-lhes: Por que estáis perdidos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou ou nos contratou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis um pagamento justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um salário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram de que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um salário cada um. E recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça. Não ajustastes tu comigo um salário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o meu dinheiro? Ou é mau aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa mensagem é uma mensagem de poder, para que a gente faça uma reflexão. Muitas vezes nas horas mais difíceis das nossas vidas, quando nós estamos afadigados, cansados, pelas lutas do dia a dia, né? Porque estamos estressados, muitas vezes a gente culpa tudo por causa do nosso sofrimento, por causa da dor, por causa do nosso cansaço, procurando um motivo da falta de prosperidade, para colocar a culpa em alguém. E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus pela falta de progresso em nossas vidas. A gente olha muitas vezes com a visão de Jeremias, né? Que via as pessoas ter seus bens, ter suas casas, suas riquezas. E ele contendia com Deus, perguntando a Deus, porque ele era um homem de Deus e não tinha aquilo que eles tinham, que parecia que todo mundo prosperava, menos o profeta de Deus. E nós, muitas vezes, agimos como Jeremias, porque as pessoas prosperam, porque as pessoas têm mais do que a gente, porque as pessoas são bem-sucedidas em algumas áreas da sua vida e a gente não é. Então a gente procura motivos e procura pessoas para reclamar e colocar a culpa, e muitas vezes a gente coloca em Deus o motivo dessa culpa. E isso nós sabemos que é muito errado, né? Nós não devemos colocar a culpa em Deus, nem murmurar contra Ele e reclamar de Deus a causa de não sermos bem-sucedidos na vida. E eu quero, querido, em nome de Jesus, compartilhar com você o pensamento do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4:11, a palavra do Senhor, ela é bem direta para a nossa vida, e ela fala muito como um homem de Deus precisa agir nesses momentos mais difíceis de sua vida. Filipenses 4, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído,
tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, querido? Nós não devemos culpar a Deus. Devemos sim nos mover com o coração agradecido, mover por gratidão, reconhecer que Deus é aquele que nos supre em todas as nossas necessidades, né? E nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma na vida, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de se vestir, né? Jesus ele fez uma referência a isso. Por acaso é o nosso corpo mais, as roupas mais do que o nosso corpo? Será que o alimento é mais do que a nossa saúde espiritual? Será que nós precisamos nos apegar às coisas ao ponto de ser desagradecidos em relação à grandeza de Deus em nossas vidas? Nós precisamos sim, queridos, nos colocar em posição de gratidão e reconhecer que Deus, Ele supre todas as necessidades. Amém? Muitas vezes nós somos ingratos e culpamos a Deus pelo nosso sofrimento. E eu quero dizer para você que a murmuração e a reclamação ocasiona a morte. Ocasiona a morte. Faz o nosso coração adoecer, a nossa alma adoecer. Quando o homem culpa a Deus, ele se torna ingrato, ele se torna uma pessoa amarga, e com isso a pessoa vai morrendo. A sua alma vai ficando enferma, né? As pessoas se colocam em julgo, em prisões, e a pessoa, culpando a Deus, vai se afastando de Deus e vai morrendo. O que nós precisamos é nos achegar mais a Ele, em gratidão, em dependência, reconhecê-lo como aquele que tem poder para transformar a nossa vida. Em vez de reclamar, a gente precisa enxergar espiritualmente a situação da nossa vida e agradecer a Deus por aquela situação. Como Paulo falou aqui, eu estou instruído em ter ou não ter. E por isso sou grato, porque nele, em Deus, eu posso tudo, porque é Ele quem me fortalece. Então é dessa forma, dessa maneira que nós precisamos, como homens de Deus, nos mover em gratidão. Aqui nessa mensagem, né, nessa mensagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha, eu quero fazer uma reflexão em relação ao que nós não devemos fazer. Esse homem, o senhor da vinha, o pai de família, é uma tipificação, uma figura de Deus. E Deus é o dono da obra. Deus é o dono de tudo. E quando fala dos trabalhadores, fala do homem que precisa depender de Deus. Do homem que está num trabalho, numa missão na terra. Que todos nós estamos trabalhando. Precisamos trabalhar em prol do reino e não ao prol do eu. Os homens, eu costumo dizer nas minhas pregações, a humanidade perdeu as suas bases laterais. Aquilo que sustenta, aquilo que o coloca em pé, aquilo que o firma, né? Em vez do D, do E, do U e do S, né? Ficou sem suas bases, o D e o S. E colocou o eu no centro da sua vida. Passou a ser autossuficiente. Começou a agir em prol de si mesmo. Isso fez com que o homem entrasse em ruína. Isso fez com que ele perdesse o referencial para a sua vida. E o referencial nós sabemos quem é. A palavra do Senhor diz que há muitos caminhos que para o homem parecem ser caminhos corretos, mas são caminhos que conduzem esse homem à morte. Mas nós sabemos que só há um caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Porque ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele é a vida.
Então as bases laterais, o D e o S, Deus, né? O D, o E, o U e o S, precisam ser os nossos pilares de sustentação. Mas o ser humano tirou as suas bases. O D e o S saíram da vida do homem. E passou a existir o eu. Tudo na vida é meu. É minhas conquistas. São os meus sonhos. São os meus projetos. Os meus desejos. As minhas riquezas. É o meu salário. Não é mais aquilo que Deus quer. É o plano de Deus. O sonho de Deus. O projeto de Deus em nossas vidas. E isso precisa ser restituído, ser restaurado na vida do ser humano. Quando não há isso, quando as bases deixam de existir na nossa vida, né, os pilares da nossa sustentação deixam de existir na nossa vida, a gente fica desequilibrado, a gente não tem sustentação, né? É como eu falei, muitos são os caminhos que para o homem parecem ser bons. E por isso que o homem luta com batalhas, suas batalhas, conseguem, né, seus sonhos, seus desejos, né? E nada disso ocupa o vazio que há no seu coração. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, mais ou menos, diz que foi o próprio Deus que colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus nos deu dois caminhos. Em cima do livre-arbítrio, nós somos livres para escolher qual caminho deve seguir. E dependendo do caminho que nós escolhemos, temos as recompensas, né? As consequências vêm pelas escolhas que nós tomamos. Em Deuteronômio, no capítulo 30, eu não me lembro o versículo, mas diz que Deus fala assim: eis que eu ponho diante de ti os céus e a terra por testemunhas. Dei dois caminhos: o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, diante desses dois caminhos, Deus nos dá um bom e grande conselho: escolher o caminho da vida, para que eu e a minha família, nós e a nossa família, possamos viver de uma forma abundante. Ou seja, a gente não pode culpar Deus pelas nossas derrotas, pelas nossas falhas, pelas nossas más escolhas. Nós não devemos culpar a Deus porque algumas pessoas são bem-sucedidas naquilo que fazem e nós não somos. Nós não podemos culpar a Deus pelo trabalho que nós temos em detrimento ao trabalho que outras pessoas têm. Nós não podemos culpar a Deus pelo carro que a pessoa tem e pela bicicleta que eu tenho. Nós devemos sim confiar em Deus e pela confiança em Deus lutar para que a gente seja bem-sucedido, seja próspero. Ser agradecido a Deus em todos e quaisquer momentos da nossa vida, tanto pelas vitórias como pelas derrotas, porque as derrotas nos ensinam grandes lições. Situações de tristeza, dor, situações de deserto, situações contrárias àquilo que nós desejamos, muitas vezes nos traz lições, e Deus se manifesta nesse meio. É nesse meio que Deus mostra a sua grandeza e a sua fidelidade para com cada um de nós, a sua justiça. Aí é que a gente consegue enxergar como Deus é justo, porque se não fosse por essa maneira ou dessa forma, nós nos perderíamos, nos afastaríamos mais dele e entraríamos numa derrota pior, numa situação pior, num fracasso pior. E Deus muitas vezes aciona ou habilita essas situações para que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida de mudança, de transformação, de cura. Porque é isso que Deus quer que a gente alcance. Deus não quer que a gente viva a vida de miséria.
Eu trago aqui a parábola do filho pródigo. Um certo senhor tinha 2 filhos. Um deles pediu a sua herança antes do tempo, para curtir o mundo, para viver uma vida de fantasia. E o pai não negou, o pai deu, porque o pai, ele dá liberdade aos seus filhos. O nosso Deus também é assim, nos dá a liberdade, o direito de escolha, senão não seria Deus. Um Deus que nos aplacaria, né? Servir a Ele com obrigação, não seria um Deus de liberdade. O nosso Deus é um Deus de liberdade, mas Ele nos aconselha a viver o melhor, nos aconselha a tomar as melhores escolhas corretas, a tomar o melhor caminho, que é Jesus Cristo. Mas nós, muitas vezes, só enxergamos o eu. Aquele jovem foi curtir a vida e viveu as piores derrotas da sua vida. Mas foi ali naquele lugar que Deus mostra a sua fidelidade. É exatamente isso que eu quero dizer para você, meu amado, meu querido. Nós, como homens de Deus, muitas vezes, né, olhamos para algumas pessoas e achamos que aquelas pessoas não vão ser salvas. Nós nos achamos ser merecedores e as outras pessoas desmerecidas, porque vivem uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida de prostituição. Mas Deus sabe, Ele é justo. Deus Ele manda o seu Santo Espírito para convencer essas pessoas do pecado, a justiça e o juízo. Deus Ele convence essas pessoas através do seu Santo Espírito. As pessoas não podem ser desagradecidas para dizer: ah, Deus nunca veio aqui para me dar uma oportunidade, uma chance. Só dá a chance a fulano. Não. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, oportunidades e mais oportunidades, portas que se abrem para todas as pessoas dessa terra. Deus está dando uma oportunidade para que as pessoas ouçam a sua voz, porque Ele está batendo na porta do coração dessas pessoas. São situações que muitas vezes são habilitadas para as pessoas verem a sua grandeza, porque Deus quer se manifestar para elas, mas muitas vezes as pessoas ocupadas no seu dia a dia, buscando seus próprios interesses, porque são egoístas, orgulhosas demais para enxergar a Deus. E muitas vezes, porque os seus ouvidos estão atentos apenas ao brilho e à audição, os sons que vêm do mundo, atraindo essas pessoas para a vaidade, essas pessoas não ouvem a Deus e nem abrem o seu coração para o Senhor entrar. Quando muitas das vezes Deus manda evangelistas, missionários irem até essas pessoas, para essas pessoas conhecerem a Ele. Mas as pessoas estão ocupadas demais com suas vaidades, com seus interesses próprios, né? Perderam suas bases laterais. Deus não existe para essas pessoas. O que existe é o eu. E elas não ouvem a voz, nem abrem seu coração para Deus fazer um trabalho, uma mudança. Porque a palavra do Senhor diz, eu acabei de me ministrar: se alguém abrir as portas, eu entrarei, comerei com ele e ele comerá comigo. Isso quer dizer, Deus está em busca de relacionamentos com pessoas, de alianças. Deus quer fortalecer pessoas, curar pessoas, mudar a vida dessas pessoas. Fazer com que as pessoas deixem de ser ingratas e passem a ser mais agradecidas, dependentes dele. Querido, tem uma verdade para dizer para você. As pessoas que vivem apegadas no trabalho do mundo, buscando o pecado, são escravas de Satanás. São propriedades do inimigo, o diabo. Mas Jesus Cristo se entregou na cruz e pagou um alto preço. Aquele sangue que foi derramado na cruz é uma moeda de pagamento. Jesus comprou com seu sangue purificador a nossa libertação. E quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós somos salvos. Ele nos toma da mão de Satanás com aquele pagamento. E nós não somos mais propriedades do inimigo para viver se sujando mais e lambuzando-se no pecado. Mas o Senhor tomou cada um de nós por alto preço, nos justificou com o seu sangue.
e nós passamos a ser filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos um povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, quando nós somos comprados pelo sangue. Mas é necessário que a gente ouça, é necessário que a gente busque, se converta dos maus caminhos e aceite o sacrifício de Jesus para viver uma vida abundante. Então nós não podemos ser pessoas mal agradecidas e reclamar de Deus, dizer que Deus não nos busca. Veja a história do Dimas, que estava ali na cruz. 2 bandidos estavam do lado de Jesus. Jesus estava no centro ali, eram 3 cruzes. Estava um assassino do lado direito, estava Jesus no meio, estava Dimas do lado esquerdo. Aquele do lado direito zombava de Jesus. Ah, se tu és o Filho de Deus, sai da cruz. Mas o outro, Dimas, em vez de reclamar, de murmurar, aproveitou a oportunidade e fez uma reflexão interior. Buscou a Deus no seu coração. Quando enxergou que Jesus não merecia estar ali, porque ele era justo, diferente da situação daqueles dois, do Dimas e do outro ladrão. Eles mereciam estar ali. Fizeram por onde? Mas Jesus não merecia. E pediu para que o outro calasse. Disse, ele não tem culpa por estar aí. Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto para você, a mesma oportunidade que Dimas teve, o outro teve? Claro que sim. Então Deus dá oportunidades iguais a todo mundo, para trabalhar, para fazer o que é certo, para fazer o que é errado, Ainda nos aconselha a buscar fazer o que é certo, para que a gente colha o que é bom e não o que é ruim. As mesmas oportunidades Deus dá, mesmo que eu venha primeiro ou venha por depois, mesmo que eu seja o primeiro a ser contratado ou ser chamado, ou se eu seja o do meio, ou seja por último a ser chamado para o trabalho na obra. A recompensa, porque Deus é justo, Ele vai dar, assim como Ele disse na sua palavra, Se Ele prometeu dar uma coisa, Ele vai dar. Deus não é homem para que minta, o Filho do homem para que se arrependa. Assim como Ele falou, prometeu, Ele cumprirá. Nós precisamos entender isso. A fidelidade de Deus, querido, ela é inabalável. A fidelidade de Deus é o Deus da verdade. Ele não falha, Ele não muda, Ele continua o mesmo, é o que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos ter essa compreensão em nossa vida. Amém? Confiar é a palavra-chave para a gente viver o melhor na nossa vida e ser próspero. Porque a prosperidade só quem tem é o homem espiritual, não é o homem do mundo que é rico. Porque ele pode ser rico, mas pode viver uma vida de pesadelo, com altas contas para pagar, com trabalho árduo, diário, de domingo a domingo, onde ele não consegue descansar a sua alma. E nós precisamos, querido, entender que, embora não tendo tudo, a gratidão faz a diferença em nossa vida. E a gratidão é o descanso para a nossa alma. Amém? Somente Jesus pode nos dar a paz, porque é a paz que excede todo entendimento. Quando você olha para a paz do mundo, que é em momentos, eu tenho agora, daqui a pouco some a paz. Quando a gente tem ou convida Jesus para viver, toma o centro da nossa vida, meu amado, meu querido. A paz, incompreendida pelo mundo, ela passa a existir dentro de nós. E não depende de situação,
né? Não é essa paz inconstante que o mundo deseja, mas não tem. Mas é uma paz que permanece. Por quê? Porque ele não sai da gente. Não é a situação de escassez ou de fartura, de tristeza ou de alegria que vai mudar ou vai tirar, arrancar a paz de dentro de mim. Ela está aqui. É claro, né? Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas ele também nos deu uma motivação. Ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, você pode vencer também. Então, quando você vê essa parábola, né, dos trabalhadores, você vê a ingratidão. Jesus, o pai, né, o pai de família, que é uma representação de Jesus, que é o dono da vinha, que é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo, Jesus é o dono de tudo por herança, né? Ele é herdeiro e co-herdeiro de suas promessas, assim nós seremos através dele herdeiros e co-herdeiros de suas promessas, né? Ele é o dono da vinha, ele é o dono de tudo. Então, se ele fez uma promessa para cada um de nós, independentemente se vamos ser os primeiros ou vamos ser os últimos, a promessa que Deus constituiu na nossa vida não vai ser roubada, querido, se nós confiarmos. Então, assim, segundo a sua palavra, tudo se cumprirá. Amém? Como eu falei, ele não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Não é um Deus que muda, mas ele permanece sendo o mesmo. E se ele é o mesmo, antes, hoje, sempre, querido, a tua recompensa chegará, segundo a sua palavra. A nossa recompensa maior, né, além de Jesus, Deus na nossa vida, é a nossa salvação. É saber que ele tem um lugar prometido, né, para a nossa vida, para que a gente habite durante toda a eternidade. Amém? Só o que vai fazer a gente perder isso, ou qualquer um de nós perder, é a nossa falta de fé, a nossa desconfiança. Porque isso faz com que a gente não agrade a Deus, a falta de fé. Então, meu amado, meu querido, esses homens reclamavam o quê? Reclamavam porque trabalharam mais do que os outros. Mas tudo aquilo que um homem, o pai de família, o dono da vinha, prometeu para aqueles homens, ele cumpriu. Ele não descumpriu o prometido. Assim como ele prometeu aos primeiros que foram contratados, ele prometeu também aos últimos que foram contratados. E segundo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, ele pagou. E aqueles homens acharam que ele estava sendo injusto. Porque trabalharam mais, queriam receber mais. Querido, nós não fazemos a obra de Deus querendo algo em troca. Nós não vamos barganhar com Deus. Mas a nossa confiança em Deus tem que ser inabalável. E a nossa confiança vai ser o divisor de águas para que a gente viva o nosso melhor. E a gratidão move milagres em nossa vida. Persevera, amado, até o fim. E receberá a coroa da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Amém? E maior recompensa para a nossa vida está em Cristo Jesus. Assim como ele venceu o inferno, a morte, nós também venceremos os céus, o inferno e a morte. E habitaremos, querido, nas regiões celestiais. Não é promessa para o futuro somente. Deus tem uma promessa que é uma recompensa para cada um de nós, se aceitarmos Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como Senhor Salvador da nossa vida. E nós seremos herdeiros e co-herdeiros de suas promessas. E isso não é uma promessa somente para o futuro, é uma promessa para hoje, para o agora. Porque eu posso, querido, trazer os céus para a minha vida, eu posso trazer os céus para dentro da minha casa, os meus relacionamentos, para o meu trabalho, como também eu posso simplesmente virar as costas para Jesus, para o sacrifício, negá-lo publicamente, e posso viver o caos e trazer o caos para dentro do meu lar,
fazendo com que minha família viva em conflito. Eu posso muito bem escolher viver uma vida de prostituição. Eu posso muito bem viver as minhas escolhas, os meus desejos, buscar as minhas vaidades, me sujar no pecado e, no futuro, colher a morte. Mas eu também posso me entregar ao plano de Deus. Um plano que é muito maior do que o plano terreno. Quando muitas vezes a gente se limita a essa redoma, né, do planeta Terra, né, o homem de Deus, ele se limita ou se liberta nas dimensões espirituais, nas imensidões da eternidade, que é muito maior do que a redoma do planeta Terra. Você olha para a galáxia, para todo o universo, parece ser infinito, né? Imagina quando nós deixamos o reino de Deus entrar em nossas vidas, o quanto isso não vai expandir, quantos horizontes, né, para a nossa vida não vão crescer ao ponto da gente não viver mais na desesperança, né, na depressão. Nós vamos focar os nossos olhos com um plano, né, de Deus que é muito superior, infinitamente mais daquilo que desejamos, daquilo que pensamos, daquilo que, né? Deus tem o maior para nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós precisamos nos entregar a esse plano, sair das dimensões limitadas do planeta Terra e se libertar dos impossíveis que Deus quer nos revelar. Deus quer mudar a nossa vida. Ah, se na vida eu sou uma pessoa incontrolável, egoísta, avarenta, uma pessoa de coração mau, se entrega ao plano de Deus, confia, porque esse convite que Deus está fazendo para entrar dentro da nossa casa, que é o nosso coração, a nossa vida, se a gente abrir, imagina o quanto Deus vai fazer de obras de milagres em nossa vida, né? Porque o trabalho de Deus começa a partir de nós, entra na nossa vida para mudar cada um de nós. Quando Ele muda, você não consegue compreender o potencial de uma mudança de um ser humano em relação àquilo que ele pode mudar no exterior. Através de uma pessoa, Deus pode fazer uma obra grandiosa, porque o poder de Deus é a multiplicação. O poder de Deus é alcançar através de vidas, outras vidas. E com isso a obra de Deus vai se multiplicar na vida da pessoa, né? Por isso que muitas famílias aí têm mudado. Relacionamentos têm se recuperado. Por quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus que faz a transformação, a mudança. Nós precisamos ser agradecidos, né? Porque aquela ingratidão, ela é substituída pela gratidão. Porque o amor, esse amor interesseiro que existe no mundo, ele é substituído por um amor incondicional, que é o amor de Deus. A gente passa a amar as pessoas de uma forma diferente, né? Quando eu casei, eu não amava minha esposa como eu amo hoje. Eu era egoísta. Eu queria ficar no meu sofá assistindo os meus filmes, enquanto a minha mulher lavava as louças, varria a casa, passava o pano, dava comida aos cachorros, limpava as fezes dos cachorros, levava os meninos para a escola, né? Esse é o retrato da maioria dos seres, dos homens de hoje em dia. Mas também existem muitas mulheres egoístas também. E o egoísmo, ele é lançado por terra quando o homem convida Jesus para entrar em sua vida. Porque Jesus, ele cura a nossa visão. Ele tira a venda que faz com que a gente não observe as coisas de uma forma mais pura. E hoje o que é que eu faço? Compartilho com ela a lavagem das louças,
né, dos copos, dos talheres, limpo a casa, lavo o banheiro. Por quê? Porque Deus faz uma obra de milagre em nossa vida. Passo a ser mais compreensivo com as pessoas. Passo a desejar mais para as pessoas aquilo que eu desejo para mim. Muitas pessoas dizem, eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus, eu não consigo entender quem é Deus, como Ele é. Mas muitas vezes, meu amado, é a cegueira nos olhos das pessoas que fazem com que as pessoas não enxerguem a Deus. Quando na verdade é muito fácil. A gente enxerga Deus, a gente entende quem é Deus através de outra pessoa. Quando a gente enxerga o sofrimento da outra pessoa e procura ajudar. Assim como a gente deseja para nós, a gente também deve desejar o próximo. A gente não deve ser egoísta, egocêntrico, querer somente para nós, mas assim como, de igual modo como eu desejo para mim, quero desejar o melhor e materializar isso, meu amado, com atitudes de fé. Eu desejo o melhor para o próximo e devo fazer por onde essa pessoa viveu melhor. E assim, amém? Essa palavra que eu trouxe para a tua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine a tua mente, o teu coração, que Deus faça um trabalho grandioso de milagre para transformar a tua vida, para que você compreenda as coisas de uma forma sobrenatural. Lembre-se que tudo começa no mundo espiritual e se materializa no mundo material. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus, com fé e segundo a vontade de Deus, Deus nos prepara para viver o melhor. Amém? É o trabalho do oleiro que é necessário despedaçar o vaso que está rachado e quebrado. Mastiga a massa numa água e coloca lá de novo no pedestal para moldar de novo um novo vaso. E muitas vezes aquele mastigado nas mãos dói, né? Acaba nos fazendo sentir dor, mas muitas vezes é necessário para que a gente chegue a um ponto perfeito. Amém? E é esse trabalho que Deus faz. Deus nos molda em suas mãos. É o trabalho de restauração, de restituição na alma, no corpo, na mente, principalmente no espírito, para que a gente seja uma pessoa nova, uma pessoa melhor. Se a gente deixar, Deus vai fazer esse trabalho. Amém? E é isso que eu desejo na tua vida, em nome de Jesus. Que a partir desse momento, o poder dessa palavra, e o poder de Deus na tua vida, você possa ser moldado segundo a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus eu oro pela tua vida, para que todas as portas do inferno caiam por terra, que toda algema seja quebrada, que todo laço seja desfeito e que o poder de Deus se opere em tua vida, o poder da verdade se materialize e que você viva abundantemente uma vida de saúde, uma vida de prosperidade em nome de Jesus. Querido, um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine, em nome